2025 acabou e tivemos muita coisa aqui de Flash and Blood durante todo o ano. Teremos muitas ainda em 2026, mas o foco é retrospectiva 2025. Vamos conferir tudo que tivemos ao longo deste ano. Mas antes de tudo, já é inscrito no canal? Poxa, amigo, se inscreve, é de graça. Deixa um like, ativa o sino e vamos lá ver tudo que aconteceu nesse ano. Pessoal, de início eu vou colocar aqui os torneios que tivemos, as grandes coisas aqui, e depois a gente vai passando sobre os pontos de melhoria, as novidades que tivemos no jogo em si, não necessariamente vinculados a torneio, beleza? Então, em janeiro não tem muita coisa, a gente tem ali eventualmente o Road to Nationals, só sei que em 26 já começa em janeiro. Eu não me recordava aqui, mas na janela tá dizendo que foi em fevereiro. Acho que pegou janeiro também um pouquinho, tá? Beleza, então a gente teve o Road to Nationals. E aí o importante pra gente, contextualizando para o cenário nacional, é que tivemos em março o Calling. Foi muito bom, cara. Foi o primeiro Calling que nós tivemos no Brasil. É interessante, acontece tanta coisa que parece que a gente já teve outros eventos, pelo menos essa é a minha sensação. Mas foi o primeiro Calling que tivemos no Brasil. Antes disso, né, em 24, a gente tinha tido um BH em São Paulo, onde também aconteceu o Calling no Brasil, também foi em São Paulo, né? Em 23, eu suponho que tivemos um no Rio de Janeiro, não estou certo disso. Mas enfim, em 25 foi o primeiro Calling. Excelente, Cadu venceu com a Aurora, que inclusive foi embora e que vai voltar, já foi inclusive dito no dia 20 de setembro. Anota aí, 20 de setembro de 26, chega a Aurora, hein? Então o Cadu aqui ganhou com a Aurora e o segundo colocado foi um rapaz de fora. Foi bem interessante. Se você não viu o que aconteceu, veja aqui nesse vídeo que mostra toda a animação do público brasileiro quando o gringo foi realmente vencido pelo nosso BR. Então, bom demais, foi excelente. Depois, indo adiante, nós tivemos a temporada de ProQuests, se classificando. Então, ProQuest essa daí foi para, não lembro, Singapura que aconteceu ali o PT mais adiante no calendário. Beleza, depois nós tivemos o Nacional este também que teve a cobertura aqui pelo Judicial Brasil. Estive lá participando também como juiz, tanto no Calling como no Nacional. Ele que foi vencido pelo nosso querido Barrese, ficando o nosso colega de Fortaleza também, que era o campeão nacional de 24, o Murta, ficando no vice em 25, né? Tudo bem, então essa foi a estrutura que tivemos aqui no Nacional. Também vou fazer uma menção honrosa aqui ao meu amigo próximo, o Anthony, que ficou ali no top 8 do Nacional, jogando com a minha querida Dash Ayoki, também, né, representante aqui dos mecanologistas. Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem aqui também ao meu amigo compatriota, não somente compatriota, mas da mesma cidade, que joga com a mesma personagem. Depois temos a temporada de Skirmish. Na verdade, o segundo semestre é meio morto, né, para o cenário local, já que não temos torneios de peso acontecendo depois do Nacional. A gente vai ter mais uma vez a temporada de ProQuest acontecendo ali no mês de outubro, novembro, e o Mundial, que não está aqui demonstrado, mas o Mundial aconteceu em novembro, que eu também estive lá. Na Filadélfia participaram vários brasileiros. Enfim, eu fiz uma série com 3 episódios sobre como foi o Mundial, só basta ver aqui na playlist. Ok, então estes foram os eventos, né, que a gente consegue contar rapidamente a partir apenas dessa imagem. Mas o que nós tivemos de novidade foram várias outras coisas. Então, primeira etapa, os eventos, que teremos mais eventos, que já temos aqui um em janeiro relevante, né, que vai ser o último Battle Hardened, que vai se chamar Showcase. Depois desse Battle Hardened que teremos no Rio de Janeiro, no finalzinho aqui de janeiro, indo para fevereiro. E a gente pode contar outras histórias, não somente através dos torneios, mas também das novidades que tivemos em 25, e é a elas que vamos ir agora. Tivemos um artigo recente aqui publicado pela própria LSS, que mostra aqui a sequência de eventos de novidades que tivemos no ano que passou. Então, vou pegar esses anúncios não, né? Esses destaques que tivemos no próprio artigo para poder comentar em cima deles. Vê só. Ele coloca aqui esses 3 primeiros aqui, vamos lá, de 3 em 3. Primeiro eles colocam que eles lançaram um evento do Silver Age que antes ele era conhecido como Project Blue, que falamos também no canal a respeito disso, trazendo como uma opção de você ter um Commoner misturado com Blitz, o Blitz sendo deixado um pouco de lado, até um formato que lembre
um Pauper eventualmente do Magic, onde você pode utilizar cartas comuns e raras, e faz com que você tenha também um formato mais rápido e acessível, já que são comuns e raras, né? Com um banimento bem interessante, inclusive com cartas comuns que são caras, então faz com que o deck fique ainda mais barato, porque essas cartas comuns caras elas não vão estar disponíveis. Eu falo sobre Sync Below, Fate for Sim e assim por diante, né? Então temos que um deckzinho desse daqui você faz com $30, R$ 150, R$ 200 no máximo, suponho. Acho que não tem nenhum deck que seja mais caro que isso. Eu suponho, tá? Não fiz aqui na ponta do lápis, mas trouxe esse evento que realmente aparenta que foi bem abraçado pela comunidade. Para 2026 tem vários eventos focados nesse formato, então é uma coisa que aparenta que chegou para ficar. Também eles colocam aqui que investiram bastante nas lives, né, para poder fazer ali streams e demonstrar o que é que está acontecendo nos eventos ao longo do ano e por todo o mundo, né, todos os torneios. Não sabia que eles tinham feito tanto investimento assim. Eles pretendem aqui ser o maior aqui desse tipo de entretenimento dos TCGs. Beleza? Muito bom. Aqui eu acho bem legal assim fazer esse apontamento também em relação à Alemanha, onde o governo alemão reconheceu o Flash and Blood como algo similar a um xadrez e não como um poker ou qualquer outro tipo de jogo de cartas que o fator da aleatoriedade é muito mais evidente. Isso foi muito importante para demonstrar que o Flash and Blood é um jogo de habilidade e está mais próximo, então, portanto, de jogos como coisas que envolvem mais o intelecto do que questões associadas ao eventual, a você ter um elemento que não é tão controlado por conta das suas habilidades, mas sim por conta de um fator aleatório, né? Então, isso foi bem legal que a Code alemã, ela que é bem rigorosa nesse sentido, pôde reconhecer o Flash Blood a partir de uma ação judicial que se teve por lá. Foi uma vitória muito grande realmente para a comunidade do FAB. Dando sequência, você vê aqui que eles colocam aqui que tiveram mais Armories, eventos de Armory do que qualquer outro local, ao longo não, em torno de todo mundo, que tem mais do que 5 mil Gen Accounts, não é nem Gen Accounts, que lojas que tem o Gen, né, o software do Gen para poder rodar os torneios, que foram mais do que 1 milhão de partidas oficiais ao longo de 2025, somente em 25, e que ao longo de toda a história do Flash and Blood são mais do que 5 milhões de partidas oficiais tendo sido realizadas. Coloca ainda aqui o ProQuest, da temporada de ProQuest que levou ao PT de Yokohama, foi o maior que teve até então, né? Com toda a estrutura, com todo o aparato que eles concederam para esse tipo de season. Ainda pontuaram, eu achei interessante que eu não tinha percebido isso, né? Eles colocaram os grandes eventos, os 3 grandes eventos do ano, em 3 continentes distintos. Então eles colocaram o PT tanto em Singapura com a Ásia, como também aqui no caso PT em Singapura e em Londres, então representando o continente asiático e o continente europeu, e colocando o Mundial na América, né? No caso na América do Norte, sendo sediado aí na Filadélfia. Beleza, eu não tinha reparado realmente nisso, bem legal colocar as 3 regiões aqui representadas. Tem outras regiões, é claro, mas pelo menos colocou-se uma no Ocidente, outra no Oriente e outra bem no centro, né, vamos dizer assim. Colocou essa história também de Play of the Year, que foi justamente o Brody quem venceu, com todas as controvérsias que aconteceram com esse jogador ao longo do ano, sobretudo no começo, né, enfim. Colocou essa história de jogador do ano, foi uma novidade que eles replicaram para 26, começou esse ano. Eles estiveram também presentes nessa convenção da Weta Workshop, né? Enfim, que eu lembro que teve até a Prisma Gigante e tal, a coleção de Luz e Trevas, né? Com a Prisma e o Viserai, também foi neste ano. Deram $25 mil, não sei se isso é muito ou pouco, vai depender de cada um, para os criadores de conteúdo. Todos os criadores de conteúdo eles selecionaram, se não me engano, ou foram 5, foram 10, inicialmente eram 5, não sei se expandiram para 10, mas $25 mil foi distribuído para esse pessoal, infelizmente não foi contemplado. Poxa, são 5 no mundo, realmente falta muito chão aí. Lançaram um site novo, fizeram essa aqui foi boa realmente, introduziram
a decklist digital como uma ferramenta para que você possa já lançar essa sua decklist direto num torneio como, por exemplo, no Road to Nationals, no Nacional e assim por diante, no ProQuest. Muito boa essa ferramenta, tanto para o player como também para os juízes fazerem os deck checks da vida. Então isso realmente fez com que o tempo que a gente perdesse para fazer o deck check ele fosse reduzido, fazendo com que o próprio player tivesse menos tempo para poder ficar esperando para poder ter a rodada seguinte. Então isso fez com que o torneio ficasse mais ágil. Foi muito boa realmente essa introdução dessa ferramenta. Colocaram também o que eu adorei ao longo desse ano todo, os Gem Packs, que são aqueles packzinhos promocionais que você ganha pela participação. Então eles trocaram, né, essa questão de o Armory ser um evento onde a pessoa também tinha um fator competitivo muito alto e se ganhava alguma Code Foil ou algumas Rainbow Foils, a depender da sua classificação, mas eles tentaram trocar isso com o Gem Pack para que fosse algo mais associado um Armory ao casual, né? Então era enfatizado mais a questão da participação, a sua performance. Eu achei bem legal essa alteração também. Colocaram aqui o seu primeiro board game associado ao Flesh and Blood, que foi com Smash Palace. Depois ainda falam que introduziram 2 novas classes aqui com os Necromantes e o talento do Pirata, aparecendo aqui no World of Heart. Também colocaram outros talentos como o Revealed, o Revered e o Chaos. Então os aclamados, os reverenciados, os vaiados e os caóticos aqui com com o Arachne e companhia, né? Temos ainda o lançamento do primeiro herói com 5 de intelecto. Também tivemos, não o primeiro, mas o segundo herói com 3 de intelecto, já que tínhamos a Data Doll. Então, embora temos o Lyath como o primeiro com 5, não foi o primeiro com 3, o Toughnut. Tínhamos a Data Doll. Eles colocam aqui que fizeram a Rock ser algo jogável, né? Sim, realmente. Agora não, tínhamos umas jogadas bizarras onde você podia colocar poções em campo, fazendo com que tivesse recursos suficientes para jogar Rock, mas era totalmente não funcional. E agora com Toughnut isso se torna algo possível, já que você consegue dar o pitch com a carta do topo, né? E não tendo cartas na mão, e aí a Rock pode ser jogada. Colocaram o Mastery Pack como também algo novo, para que você consiga fazer um Crack Shuffle Play. O Crack Shuffle Play ele já existia desde a época de Breaklights, pelo menos que eu me recordo, mas realmente você ter a coleção de Mastery Pack onde você consegue colocar sets pequenos já focadas em determinada classe foi algo novo com o Guardian, né? Então é algo que realmente é bem interessante. Você não precisa ter um Breaklights da vida onde você vai colocar uma classe só dos mecanologistas ali como uma coleção da temporada, mas sim você faz uma pequena ali inserção enfatizando uma classe apenas sem gastar uma coleção inteira, o que eu achei bem interessante, bem mesmo. Tudo bem que o do Guardian não foi tão boa assim, segundo os próprios Guardians, não segundo eu que não jogo com os Guardians, mas eu espero que para os próximos isso seja algo que se aperfeiçoe. Foi o primeiro, né? Então tudo bem, acontece de você não conseguir entregar o melhor produto da primeira vez. Eles colocaram também essas com o Majin Bay nesse World Tour Weekly, colocando as novidades do Flesh and Blood que aconteceram na semana, bem legal, bem interessante. Colocaram também artigos gratuitos, onde você fala sobre construção de decklists, dicas e por aí vai, de forma gratuita. Colocaram também a semana do colecionador, onde eu também tive a oportunidade de não colaborar com eles, né, com a LSS de forma direta, mas de pegar as coleções de norte ao sul dos jogadores e dos colecionadores, como o Pulpo, eu não vou citar nomes, não vou porque eu vou deixar alguém de fora, então não esquece que eu falei aqui. Mas enfim, pude pegar essas coleções de diversas pessoas e mostrar aqui e tal, foi bem legal, bem interessante poder compartilhar isso com todo mundo. E também eles colocam aqui que tiveram a possibilidade de fazer com que 8 heróis, né, como o Zen, como o Enigma
o povo de MST, né? E a Dash, a primeira Dash, né, também foi embora. Ou seja, 8 heróis foram ali para aposentadoria, né? 8 heróis acabaram atingindo o League of Legends. Acaba um artigo justamente nessa parte onde eles colocam todos os seus feitos de 2025 de forma de uma retrospectiva bem legal aqui que a gente pôde acompanhar. E muita coisa também agora está em jogo para 2026. Tem muita coisa legal mesmo. A gente já começa aqui 2026 com vários torneios pro Road to Nationals, classificando, portanto, para o Nacional do meio do ano no Brasil. Teremos alguns que já estão sold out mesmo. Na Citadels eu sei que já vendeu, sei lá, mais de 100. Eu nem sei como é que eles conseguem colocar tanto player ali em São Paulo. Realmente é alguma coisa ali incrível que eles conseguem fazer. Teremos vários aqui no Nordeste pela primeira vez. Vão ter 5 Road to Nationals disponíveis. Cara, realmente assim, janeiro já está recheado, como já falei várias vezes. Vai ter o último Battle Hard no Rio de Janeiro. Depois a gente já emenda com o ProQuest, que vai ter classificatório para o próximo ProQuest, Pro Tour, melhor dizendo, que será Las Vegas. Eu não sei, posso estar confundindo, já que o próximo que já passou na época de classificar vai ser para Yokohama. Vamos ter, portanto, o PT de Yokohama na sequência, com a coleção de Compendiums sendo lançada ali como um grande reprint de tantas coisas. Enfim, tem muita coisa boa para acontecer em 2026. Vejo o jogo, né, fazendo essa retrospectiva numa tendência de crescimento. Eu vi até alguns youtubers falando que o Flash and Blood teve uma queda em 25. Eu não sei quais foram os dados que eles se utilizaram para poder fazer essa análise, mas eu realmente vejo que o jogo está crescendo. Eu vi que pontualmente com a coleção de Super Slam não foi algo que agregou muito, só que High Seas explodiu, foi muito bom. Hunted foi algo médio, né? Então eu vejo assim, Hunted médio, High Seas explodiu, Super Slam foi fraco, só que você tem que eles conseguiram fazer com que o hype da coleção não, mas do jogo se mantivesse durante todo o ano de 25. Ele passou do 5º ano, já passou do 6º, está indo para o 7º ano, o Flash and Blood aqui de existência. Não é mais um card game tão recente assim. Já dá para ver que ele tem uma maturidade suficiente para conseguir se planejar a longo prazo. Inclusive isso foi falado num keynote ou sei lá, em um conteúdo que eles fizeram lá sobre da LSS, mostrando que de fato eles conseguem planejar não somente o ano que vai vir, mas eles conseguem ter um planejamento de longo prazo diante da maturidade que o jogo já conseguiu fazer, né? Enfim, eu espero que você tenha tido um ótimo ano de 25, que o ano de 26 seja ainda melhor, que o Flash and Blood possa crescer ainda mais e a gente tenha mais oportunidade de jogar. Te vejo no ano que vem, um abraço, obrigado por acompanhar o conteúdo durante todo esse período, e é isso, te vejo na próxima. Valeu!